até mesmo acho que muitos profissionais da saúde desconhecem o papel aí do desenvolvimento sensório-motor e da integração sensorial aí para uma boa aceitação alimentar, né? Eu acho que isso Isabela, eu muitas vezes sinto isso até entre os profissionais mesmo, sim, né? Não é, e não falo só de outras áreas, às vezes até dentro da terapia ocupacional, a gente fala, a gente escuta muito que é uma área nova, e na verdade não é uma área tão nova assim, sim, é que é uma área pouco conhecida de fato, né? Em alguns contextos, em alguns diagnósticos a gente fala mais sobre isso, e na dificuldade alimentar é uma coisa que recentemente as pessoas estão falando mais sobre a interferência do processamento sensorial nas dificuldades alimentares. Então, até entre os profissionais de saúde, eu sinto essa necessidade de falar também, né? sim, com O perfil certeza. até surgiu nesse sentido, na época da pandemia, quando a gente ficou mais ilhados, fazendo só atendimento online, por 2 meses, ali 3. Então, a gente resolveu começar a falar sobre esses assuntos, porque a gente sentia que era uma coisa que ficava muito para a gente nos consultórios, né? E pouco falado entre os pais. Então, é isso mesmo. Sim, então é bom a gente falar mais para que, né, isso fique mais conhecido. E eu acho que o conhecimento é o primeiro passo, né? Para a mãe, buscar ajuda, começar a agir, né? Porque se ela nem sabe que isso existe, como agir, né? Não fica perdida, né? E os profissionais Com também. certeza. Então tá, então eu fiz algumas, eu pensei aqui algumas coisas para te perguntar. Uhum. Primeiro é o que é, né? O que é uma alteração no processamento sensorial ou uma É. dificuldade? Como que eu falo assim? O termo que a gente usa, isso também vai mudando, né? O termo que a gente usa hoje é disfunção de integração sensorial. Mas a maioria das pessoas ainda conhece como transtorno do processamento sensorial. E tudo bem, porque na verdade é uma questão de terminologia, né? Como você sabe bem, na área da saúde isso vai mudando. Então, recentemente a gente usa disfunção de integração sensorial. Mas o que é importante, né? Os pais saberem, eu acho, mais até do que a terminologia. O que é o processamento sensorial que a gente está falando? Eu acho que essa é a grande questão. Se os pais entendem isso, eu já fico super satisfeita, né? Então, o que é uma alteração no processamento sensorial? Antes a gente precisa saber o que é o processamento sensorial. Então, eu sempre falo assim, que a primeira coisa para a gente entender é que a gente tem 8 sensações, 8 sentidos. A gente fala muito de 5 sentidos, né? Temos 5 sentidos, na verdade, nós temos 8 sentidos que são audição, visão, olfato, paladar e o tato, que são os mais conhecidos, que a gente fala mais. Temos o Sim, sistema vestibular, que é o responsável pelo movimento do corpo, a percepção do movimento. A propriocepção, que percebe a posição do meu corpo no espaço. Então, eu sempre falo para os pais, se eu fechar meus olhos e colocar o seu braço em uma posição, o braço esquerdo em uma posição, e pedir para você colocar o direito na mesma posição, você consegue fazer isso de olhos fechados. Isso é propriocepção, é perceber a posição do seu corpo no espaço, né? E sim, o último sentido, que é o mais recentemente estudado, que é a interocepção, que é a percepção das sensações internas. E a gente está muito engatinhando ainda, Isabela, nesse estudo. O que a gente sabe da interocepção? É a percepção das sensações internas. Então, fome, sede, calor, frio, vontade de fazer xixi. São sensações internas, dores, né, nas vísceras, por exemplo, desconforto gástrico. Então, a interocepção, ela também é muito importante na alimentação, porque a sensação de fome, por exemplo, de saciedade, ela vai interferir nessa relação da criança com o alimento. Então, esses 8 sentidos, eles precisam... Então, cada um chega por uma via, né? Eu falo, a visão é fácil, chega pelos olhos. O som, né, chega pelos ouvidos. Então, esses são mais conhecidos. O paladar pela língua, o olfato pelo nariz. O sistema vestibular, a gente tem receptores que ficam dentro do ouvido interno. Então, a gente tem ali um receptor que cada vez que eu mexo a minha cabeça, cada vez que a criança pula, salta, corre, o corpo avisa que ela está em movimento. A propriocepção, a gente tem a percepção, porque a gente tem receptores dentro dos músculos, lá nos tendões, que avisa a posição do nosso corpo. E a interocepção, nas vísceras todas, enfim, é um sistema mais complexo, né?
Mas o que é importante a gente saber? Essas sensações, então, quando eu escuto um pássaro cantando, se eu escuto a sua voz, se eu estou com o ar-condicionado ligado e sinto frio, né? O meu tato está percebendo ali nos receptores da pele que está frio, eu vou receber essas informações, é a primeira parte do processo. E aí, o meu corpo vai levar essas informações para o cérebro, lá para o sistema nervoso, e ele vai falar, opa, tá frio, vamos colocar uma blusa. Ah, esse barulho está muito alto, eu vou diminuir a televisão, né? Eu vou dar uma resposta para me ajustar a essas sensações, para me organizar. Ou então, olha, essa tarefa aqui pede que eu me concentre. Então, né, o estímulo visual, eu estou vendo que é uma tarefa difícil, então eu vou me concentrar. Então, eu tenho respostas, desde respostas muito simples, como eu falo, às vezes é uma resposta que a gente nem pensa, né? Então eu vou cair, o meu corpo corrige, depois eu me dou conta daquilo, ou um mosquitinho sentou no meu braço, eu bato a mão, depois eu vou lembrar que é um mosquitinho. Então algumas reações são automáticas, nem chegam, né, lá no córtex que a gente fala, chegou na medula, a medula manda a resposta rápida. E algumas são mais complexas, como a concentração, a atenção, né? E aí, essas 8 sensações, elas passam por caminhos. Eu gosto de a gente brinca que são estradas, mas são mesmo, né? São estradas. Cada sensação passa por uma estrada. E aí, o que acontece na integração sensorial? A integração sensorial é, na verdade, esse processo de entrar as sensações e do nosso corpo responder de uma forma adequada. Só que para isso acontecer, a gente precisa ter um guardinha de trânsito muito atento, que fala assim, ó, agora passa o carro do tato, que é o amarelo, agora vai passar o carro da propriocepção, agora chega, vai passar o do olfato. E às vezes, o que acontece na criança com alteração de processamento sensorial é que esse guarda, ou ele está dormindo, ou ele está no celular distraído, e aí ele deixa passar muitos carros do tato, e aí o carro da propriocepção tenta passar e não consegue. Então, ou então os dois passam juntos e trombam. E aí o que a gente fala, né? A Jean Ersk, que é a pioneira da integração sensorial, ela falava que a disfunção de integração é como a hora do rush. É como um engarrafamento de trânsito. E eu gosto muito dessa associação, porque é exatamente isso, né? Então, tem uma estrada ali que os carros não estão conseguindo passar, as sensações não estão conseguindo passar porque teve uma batida, por exemplo. E aí, isso aparece, geralmente, em mais de um sistema. Essa é uma outra coisa que a gente pode até falar depois. É difícil você ver, Isabela, até pode acontecer, tá? Teoricamente, isso poderia acontecer. Mas, na prática, a gente não vê uma disfunção que acontece só no olfato. Ah, meu filho só percebe cheiro de forma exagerada. Geralmente, a gente tem uma dificuldade em vários desses sistemas ao mesmo tempo. E aí, os pais às vezes falam, mas meu filho tem várias dificuldades. Não. Agora você entende que é uma dificuldade só, né? É uma dificuldade na integração sensorial. Então, na hora de passar os carros, esse guardinha está dormindo. E aí, lembrando, né, até antes, que a criança, por que isso é importante para a criança? Porque a criança, o sensorial, o sensório-motor é a base de toda a aprendizagem da criança. Tudo que a criança aprende é pelo sensório-motor que a gente fala. Então, é o corpo em movimento no espaço e as sensações, a voz da minha mãe, a sensação do colo, né, o peito quando eu estou amamentando, esse tato oral, quando a criança põe a mão num brinquedo, quando ela engatinha esse movimento e percebe o movimento do corpo. Então, as sensações são a base de todo o aprendizado. Quando isso não acontece da forma mais adequada, isso com certeza afeta o desenvolvimento da criança, né? Então, é por isso que a gente fala tanto sobre a importância disso também. Muito legal essa analogia que você fez, né? Do trânsito e do engarrafamento, né? Para as mães entenderem aí. Muito bacana. E, assim, a alimentação, né? Eu acho que é uma das habilidades aí que mais envolvem os sentidos, né? E aí, então, passando para outra pergunta, não, na verdade, eu acho que pode ser. Qual que é a relação dessas alterações aí do processamento sensorial com a dificuldade alimentar da criança? Você falou tudo, Isabela. Eu sempre falo, né, e a gente, quando vai estudar a integração, fala que a alimentação
é a sensação, é a atividade sensorial por excelência. Porque, assim, você tem ali uma exigência de uso dos sentidos muito grande. Então, o olfato, o paladar ali, muito importantes. Visual, hoje a gente sabe como o visual interfere na aceitação alimentar. E a gente tem isso, a gente vê uma comida e a gente, começa a salivar. A gente tem estudos que mostram que a criança começa a salivar, começa a produzir mesmo substâncias, liberar só de ver uma comida. Então, a gente sabe que o processo começa, inclusive, antes, só de olhar a comida, antes de mastigar, de fato. Então, olfato, paladar. E o que a gente fala é que, além de tudo, nessa criança que tem alguma dificuldade, além de ter que lidar com essas sensações que são mais óbvias, ela também tem que lidar com uma questão que é o tato. Então, a gente tem o tato, por toda a face, e o tato intraoral. É uma coisa que às vezes não sabe. Por isso que na criança com dificuldade alimentar, você às vezes tem uma criança que também não gosta de se sujar, é mais sensível ao toque, é mais reativa às sensações de pisar, por exemplo, numa grama, na areia. Por quê? Porque é uma criança que responde de uma forma exagerada ao tato. Não só ao tato intraoral, mas ao tato do corpo todo, muitas vezes. Então, essa atividade é isso mesmo, é uma atividade que exige muito dessa integração sensorial. A criança precisa lidar com várias sensações ao mesmo tempo e, como eu falo, ela precisa ignorar algumas, filtrar, a gente fala filtrar. Então, assim, na hora da comida, também você tem que filtrar a informação auditiva que está chegando, ou a sensação do corpo. Tem criança que não consegue ficar parada. Então, essa dificuldade, por exemplo, de organizar o corpo, dificulta que ela fique sentada na mesa. Então, é um processo que envolve muita sensação. E aí, é exatamente por isso que pode aparecer uma dificuldade alimentar como consequência. Como você falou no comecinho, é sempre importante lembrar que a dificuldade alimentar ela precisa ser olhada com muito cuidado, Então, primeiro a gente sempre tem que ter uma avaliação médica justamente para descartar causas orgânicas, refluxo, alergias, doenças, como a gente sempre fala, doenças de base, crianças que tiveram experiências, por exemplo, hospitalares mais intensas, prematuros, que foram, ou que passaram por alguma cirurgia, crianças transplantadas, a gente também sabe que essa vivência no comecinho da vida é ruim com a questão do tato, por exemplo, da audição, da luz, da UTI que é muito forte, também pode impactar. Mas, na verdade, de uma forma geral, a gente precisa olhar para a alimentação como esse momento muito nobre das sensações e entender que na criança, por exemplo, tem uma reação exagerada ao tato, provavelmente, não quer dizer que é sempre, mas provavelmente ela vai ter uma reação também na hora da alimentação. Por outro lado, se ela tem uma dificuldade de perceber, a gente fala discriminação, de perceber o que está dentro da boca, ela também pode não querer comer, que é outro tipo de dificuldade. É aquela criança que às vezes só quer comer crocante, mas se você põe alguma coisa que tem uma dupla textura, tipo um escondidinho, a criança não sabe muito como comer aquilo. Ela não consegue separar, esse eu mordo, e esse eu sugo, esse eu amasso e trituro. Então, essas questões sensoriais, elas vão ajudar a criança a se alimentar. Então, isso vai interferir também nessas crianças com dificuldade alimentar. Pode interferir. De novo, a gente vai descartar causas orgânicas, descartar as experiências, e aí a gente vai avaliar essa parte sensorial para ver como é que tá.